Vou bater um papo em 2 blocos no nosso Gazeta Entrevista de hoje com o senador Aníbal Diniz, do Partido dos Trabalhadores. O senador nos fala das últimas ações do seu mandato, em parceria com o senador Jorge Viana, da ponte sobre o Rio Madeira, esse tema que tem chamado tanta atenção dos acreanos, porque olha só que ironia. Enquanto nós temos agora ligação direta com o Peru e com o Pacífico pela Transoceânica, temos dificuldades em atravessar a passagem ali pelo Rio Madeira e Abunã, por conta da balsa do Abunã, não só pela seca do rio, mas também pelo preço e por um problema que se arrasta há tantos anos. Vamos falar também sobre outras questões, como a ZPE e o andamento do mandato do senador Aníbal Diniz. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Que prazer estar de volta aqui ao Gazeta Entrevista e poder falar com um bom telespectador da TV Gazeta. Senador, o senhor esteve reunido juntamente com seu colega, o senador Jorge Viana, ali com o ministro Paulo Passos, na terça-feira, dia 30, justamente para tratar deste tema, uma vistoria na eficiência dos serviços das balsas, aqui na nossa BR-364. Eu acabei de falar sobre essa ironia que nós vivemos hoje no Acre, enquanto estamos ligados com o Peru e o resto do mundo através do Pacífico pela Transoceânica, vivemos um grave problema com essa balsa do Abunã. Existem indícios de que, por se tratar de uma concessão à empresa, que seria do deputado Roberto Donner, do PP do Mato Grosso, haveria inclusive um acordo do governo de que, mesmo que se construa a ponte, o governo ainda pague a concessão pública até o fim deste contrato, dessa concessão de 20 anos. É realmente isso mesmo? É tão difícil se fazer essa obra? São tantos interesses reunidos, senador? O que pode ser feito? Olha, Alain, em primeiro lugar, é muito importante que fique claro para a população do Acre que a bancada federal do Acre está toda empenhada no sentido de que seja construída a ponte sobre o Rio Madeira. Eu sou testemunha de que nós já fizemos audiência com o ex-ministro Alfredo Nascimento, onde estavam presentes os 3 senadores do Acre, deputado Cibá, deputado Thaumaturgo, outros deputados, e também a bancada de Rondônia esteve presente e reforçou esse apelo ao ministro Alfredo Nascimento. Infelizmente, essa concessão do serviço de balsas de travessia do Rio Madeira é uma concessão bem esquisita mesmo, porque ela confere muitas vantagens para a empresa concessionária e as obrigações são pouco passíveis de cobrança por parte do governo federal. E o objeto da audiência minha com o senador Jorge Viana, junto ao ministro Paulo Passos, foi exatamente nesse sentido, no sentido de cobrar que o governo federal seja o protagonista desse processo e não o polo passivo, né? Então é preciso que o governo federal intervenha em benefício do povo do Acre e também do povo de Rondônia, que depende desse transporte entre Porto Velho e Rio Branco e Porto Velho, e não permitir que fique apenas concedendo vantagem para a empresa que opera esse serviço de balsa. Então a gente foi pedir uma solução, ainda que seja uma solução paliativa, mas que não fique o povo do Acre refém desse único serviço de travessia de balsas, né, da empresa do Roberto Donner, e, ao mesmo tempo, a gente foi pedir ao ministro que seja acelerado o processo de licitação para a contratação da obra da ponte sobre o Rio Madeira. E a gente usou como exemplo o que aconteceu no Acre nos últimos 12 anos. Veja só, nesses 12 anos, você bem disse, foram concluídas as obras da 317, abrindo caminho para a rodovia do Pacífico, que está em fase de conclusão do lado peruano. Ao mesmo tempo, nós iniciamos ou demos continuidade àquilo que foi iniciado por outros governos, a BR-364, e estamos praticamente concluindo, acredito que até 2012 a gente conclua a BR-364, mas posso te afirmar que todas as pontes de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que pelo menos 20 pontes, foram concluídas, ou está faltando detalhes, eu acho que a ponte do Envira para ser concluída, e essa ponte do Madeira não sai. Então a gente foi para dizer, olha, tendo vontade política, sai. E a gente foi cobrar vontade política. A gente foi exatamente cobrar do governo federal essa vontade política, porque não é justo que o povo do Acre fique penalizado
E, ao mesmo tempo, não é justo também que a classe política do Acre seja responsabilizada pela não execução da obra, uma vez que todos os ocupantes de mandato do Acre têm empenhado o seu esforço no sentido de que essa ponte saia, né? E eu sou testemunha disso como coordenador da bancada federal do Acre. Na última audiência com o senador Jorge Viana, a gente deixou isso bem enfatizado e o ministro Paulo Passos se comprometeu de tomar providências e de nos manter diretamente informados a esse respeito. Eu tenho certeza... Ele não chegou a falar de datas sobre a nova licitação? Ele disse que iria tomar pé da situação, iria trazer para ele o projeto, o andamento do projeto e iria nos manter informados sobre cada passo que ele desse a partir de agora. Então eu estou confiante que em relação a essa situação da balsa, na próxima semana, antes do 7 de setembro, eu acredito que ele vai nos posicionar a respeito dos passos dados. E em relação à ponte, também ele vai tomar pé de que exatamente como está a situação do projeto, para nos informar quais as datas previstas para a publicização do edital de concorrência. Nesse contrato, existe alguma previsão se em casos de colapso no serviço, por conta dos problemas do próprio rio, outro sistema, outra balsa, outra empresa poderia ajudar nesse transporte? Haja vista que a balsa encalhou, chegou a encalhar já 2 ou 3 vezes esta semana, enfim. Existe alguma previsão de algum aspecto emergencial para que o Acre não fique desabastecido nesse período de seca do rio? Olha, Alain, foi exatamente por isso que a gente procurou o ministro Paulo Passos. Foi pedindo socorro para que ele intervenha para a gente não ter colapso no abastecimento do Acre, nem de combustível e nem de outros gêneros que são de primeiríssima necessidade para o povo do Acre. Em relação ao contrato em si, o que salta aos olhos são aquelas cláusulas, digamos assim, absurdas, tipo, não há nenhum tipo de impedimento a que o concessionário estabeleça o preço ao seu bel prazer. Quer dizer, o preço é ele que estabelece, não tem nenhuma regulamentação desses valores. E os preços são absurdos, são absurdos, são escrochantes. Uma Kombi paga R$17, uma carreta R$130, o P10 paga R$1,20. Exatamente. Então, esses preços estão certamente acima de qualquer pedágio do Brasil e, por isso, a nossa indignação e exigência para que o Ministério dos Transportes tome as providências, junto com a ANTAC, que é a Agência Nacional Reguladora dos Transportes Aquaviários, para que não continue havendo essa exploração do povo acreano e, ao mesmo tempo, um péssimo serviço sendo prestado à sociedade. Senador, na semana passada eu tive o prazer de receber aqui o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. Ah, maravilha. Ele que é um jovem, o mais jovem senador da República, aliás, chegou já falando grosso, concorrendo com Sarney naquela eleição para o Senado. E é um jovem visionário que apresentou um projeto muito interessante, que é o PLS 289, que trata da repartição, de uma nova repartição do Fundo de Participação dos Estados. Eu creio que o senhor também está subscrevendo esse projeto junto com o senador Jorge Viana. Exatamente. Eu gostaria de saber como é que está esse processo no Senado, haja vista que existem os estados mais pobres seriam beneficiados em detrimento dos mais ricos. Como é que se ganha essa batalha política, senador? Olha, Alain, essa batalha ela está consorciada com a outra batalha da qual nós também somos signatários, que é a batalha da redistribuição dos royalties de petróleo. Sim. Aliás, sobre isso, Alain, é muito importante a gente fazer um esclarecimento aqui que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Quando a gente foi para o Senado, a gente não foi assim com a ideia de tipo, qual é o projeto que vai notabilizar o meu nome como senador. A gente foi à procura de projetos que vão contribuir para o maior desenvolvimento do nosso Estado e contribuir para a maior justiça social no Brasil. E nesse sentido a gente tem assinado aqueles projetos com os quais a gente concorda. Um deles foi esse do senador Randolfo Rodrigues, que está também assinado pelo senador Romero Jucá, que é o líder do governo no Senado. Ele prevê exatamente isso. Aliás, boa estratégia do Randolfo, justamente para não evitar que o PMDB bote dificuldades por ser um projeto pessoal. Então, o que o projeto propõe? Ele propõe, a partir de um estudo do Conselho Nacional da Secretaria da Fazenda, né, o CONFAS, justamente estabelecer um critério, um conjunto de critérios na redistribuição do FPE. E por que o projeto é um projeto atual? Porque o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a injustiça na distribuição do FPE no Brasil,
estabeleceu data para que, nessa fórmula, como é feita a distribuição hoje, essa data se encerra no 31 de dezembro de 2011, né? E nós temos a obrigação de apresentar uma proposta até lá. Então, a proposta do senador Randolph, com a qual nós concordamos, é uma proposta que promove justiça, porque estabelece critério ambiental, estabelece critério também populacional, estabelece critério voltado para o número de crianças na escola, né? De tal maneira que a gente sente justiça sendo praticada. E, ao mesmo tempo, faz aquela atenção que já existia na proposta anterior de que os estados do Norte e Nordeste precisam ser compensados porque o FPE foi criado exatamente com o objetivo de promover justiça entre os estados, equilíbrio entre os estados. É o grande projeto Pacto Federativo. Exatamente, para promover desenvolvimento nas regiões mais carentes, mais retraídas, social e economicamente. E é bom que se diga que se os senadores, se o Congresso não resolver essa questão até o final de 2011, em 2012 o Supremo manda suspender o FPE. Exatamente. Ou seja, o Congresso seria um prejuízo total. Um colapso. Ou seja, então, tem que ser rápida a ação do Congresso. Então, nesse sentido, há um entendimento no Senado Federal de que o entendimento de que temos que legislar para evitar que a legislação aconteça a partir do Supremo, porque tem essa preocupação toda com a judicialização da política. E seria algo muito prejudicial que um assunto de tamanha importância para todos os estados, sendo o Senado Federal a casa do equilíbrio entre os estados, não tivesse uma resposta para esse problema. Então, nós estamos confiantes de que a gente vai ter, sim, uma proposta que vai congregar o conjunto dos senadores e a gente vai ter uma proposta aprovada ainda em 2011 para ter vigência a partir de 2012. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, eu continuo batendo um papo com o senador Aníbal Diniz no próximo bloco, mas antes vou deixar uma pergunta no ar para você de casa ficar atento. Temos falado muito aqui, senador, sobre as eleições municipais. O presidente da Executiva Estadual do PT, Léo Brito, disse que os números apresentados pelos possíveis candidatos do PT, Cibá Machado e Ney Amorim até o momento, são animadores. E eles têm na estimulada 2,3% e 2% das intenções de voto. Ontem, conversando com um cientista político, analista político, o professor Nilson Euclides, ele me falava o seguinte: esses números não são animadores. O PT tem que abrir o olho porque precisa de candidato forte. A pergunta é, são animadores ou são, na verdade, estarrecedores esses números? O senhor me responde lá após o intervalo, daqui a pouquinho no Gazeta Entrevista. Até já.